Saudação, igreja e demais. Vou falar aqui uma pregação que eu fiz e o que é que meu discipulador achou da pregação. Glória a Deus. Eu gosto de documentar porque é coisa séria, coisa muito séria mesmo. Observe só. Já que você gosta de pesquisar no Google, né? Aí, meu irmão, isso aí eu mandei pra Givaldo. A esposa dele tá com dor na coluna. Aí eu mandei pra Givaldo pra ele ficar sabendo aí. Agora é conta e risco dele, né? Se ele quiser fazer como eu falei com ele, aí ele faz. Se ele não quiser, né? Ele procura o médico, pede pro médico receitar. E se ela tomar essa medicamento aí, fica boa na hora. Eu sei o efeito dele. Eu fazia musculação e tomava ele uma vez no mês, quando tinha dinheiro, né? Eu sei o efeito dele, muito bom, fortalece os ossos mesmo, a coluna fica forte pra caramba também. É pra combater a osteoporose. E quem tem problema de osteoporose, né? Quem tem problema, geralmente quem tem problema de osteoporose é mulher. É o tutano do osso, fica muito fraco, pode ter até fratura, você sabe o que é isso. Então eu fui e falei com ele essas palavras que estão aí, o vídeo e o link eu mandei para ele também, para ele saber qual é o medicamento injetável, né? Ajuda até quem tem dor no joelho, né? Em qualquer lugar dos nervos que tiver dor, os nervos e o osso, ela se fortalece. E sendo uma dose só, né? Precisar de tomar 2, 3, aí já fica por recomendação médica, mas uma dose só. E deixa fazer efeito o medicamento, né? Se sentir algum problema de mal-estar de fígado, aí toma um leite, né? Toma alguma coisa que ajude a fortalecer o fígado, né? Geralmente para fortalecer fígado é coisa amargando, né? Aquelas coisas amargando, boldo, chá de boldo é bom, né? Tapete de Oxalá, também não sei se esse negócio aí combate diretamente, mas diz que também é bom, né? Esse chá aí, para fígado, caso precise, né? De tomar, sentir algum mal-estar de fígado assim, né? Primeiro sintoma de um fígado doente, né? É pano branco, né? A gente percebe logo que tá com o fígado atacado, né? Mas é quando acontece, né? Geralmente quando acontece. Então é isso, meu irmão. Esse áudio eu mandei para Givaldo, né? E tocando no assunto novamente, Clélia e Odilon, né? Foi no dia que fui fazer o serviço na casa dela. Ela me pediu, foi sábado. Tava sem luz. Um eletricista fez uma instalação. Só que ele fez a instalação e não tirou o fio velho. Deixou o fio novo. E ainda fio novo emendado, né? Para piorar a situação. E pior que a emenda é uma emenda fuleira mesmo, superficial. Não é parafusado, né? E não é soldado, né? Uma emenda fuleira mesmo que ele colocou. Parece que foi de propósito. E aí pronto, meu cunhado ligou o chuveiro elétrico. É o que puxa mais energia, chuveiro elétrico. Nessa fase agora tá precisando de chuveiro elétrico para muitas casas aí. Eu não tenho esse privilégio, graças a Deus. E aí ferro de passar também, micro-ondas, geladeira, tudo isso aí puxa muito. Aí dá sobrecarga muitas das vezes na rede elétrica, né? Aí foi e falou, você pode vir aqui me ajudar aqui nesse negócio que eu tô sem energia, cheguei do trabalho, que não sei o que. Falei, tá bom. Aí eu fui, cheguei lá no poste da casa dele, né? Tem um poste na casa pra poder mandar a rede pra dentro de casa, né? Tem um poste, né? Aí naquele poste da casa dele ali, eu cheguei ali, peguei o fio, mandei ele comprar o fio. Percebi que o fio estava escuro, não estava tendo um contato, estava tendo isolamento na condução elétrica. Aí eu falei com ele, compra esse fio tal, é número 4, né? O fio, eu dei um modelo a ele para ele comprar. Ele disse que o fio estava de 50 e poucos reais, mas só que o cara mandou comprar fio número 10, né?
Eu falei o 10 eu acho grande, eu acho muito grosso. É melhor comprar o 8, né? 8 ou então abaixo de 8. Só que o número que era para comprar, que é para rede 110, é o número 4, né? Fio de número 4. Aí só dizer a ele, precisando do fio 4 aí, número 4 aí, fio 4. E aí o cara sabe o que é. Aí é para quem tem 110 em casa, rede de 110. E aí pronto, ele comprou, deu 50 e poucos reais, 7 metros de fio. Eu, rapaz, o que é isso, rapaz? Caro demais. E ele comprou o fio ideal mesmo, o fio certo pra rua mesmo, né? O cara indicou na hora lá. E aí pronto, eu coloquei o fio, mandei ele testar, funcionou. E aproveitei, sentei, né? Me ofereceu comida, falei, eu vou comer mesmo esse feijão aí. Aí botei o feijão, ele botou também. E a gente começou a comer na hora, pá. Eu falei, agora dá uma descansada. Eu pensei assim, agora como é que eu vou falar com ele as virtudes de Cristo, né? E a volta de Jesus, que eu aprendi, né? Um complemento recente agora do meu discipulador maravilhoso aí. Aí então, Nilo, o que foi que eu fiz? E eu falei, eu vou ter que conversar com ele, dar um jeito aí. Eu orei, pedi a Deus no momento ali, pá. Aproveitei uma brecha aí, falei, vai ser agora. Para eu poder prender ele, eu tenho que falar primeiro o meu testemunho de vida, né? Dar um testemunho a ele de vida, do livramento que Deus me deu, do HIV e tudo. E aí, meu irmão, para pedir sabedoria a Deus naquele momento ali, né? Me enchi de graça do Senhor naquele momento ali, pedindo a Ele ali a oração, pedindo sabedoria, meu irmão. Me fazer lembrar, né? Como o Espírito Santo faz lembrar de tudo, né? Então me fazer lembrar de tudo que Ele me disse, de tudo que foi discipulado, de tudo que eu aprendi na minha vida. E aí pronto, Deus me encheu de graça. Olha aí, meu irmão, quando eu comecei a falar do testemunho para ele da minha vida, até com a ex-companheira que eu tive, né? A situação também de demoniação também que teve na minha vida também, para tentar me livrar, foi uma agonia danada. E aí pronto, o testemunho foi forte, porque ele disse que se arrepiou. Rapaz, aqui eu tô todo arrepiado, falei para você ver. Rapaz, Antônio passou por cada uma, falei para você ver, né? E quando Jesus Cristo me chamou de volta, eu não hesitei, não perdi tempo, voltei para ele com tudo, e graças a Deus aí. Não sei nem como é que eu saí, não era nem para ter saído na verdade. Eu falando com ele direitinho, né? E aí eu falei sobre o templo também, né? Em relação ao templo, né? Que as pessoas acham que só porque a gente se congrega nas casas, né? As pessoas muitas das vezes ficam pensando que a gente é inferior, que a gente somos membros, né? Ou discípulos sem morada, né? Sem lugar de congregar, né? Mas está enganadíssimo, porque a gente segue de acordo com como está na Escritura. Se você quiser, eu mostro a você aí no final de Romano, no final de Timóteo, né? Em Filemon, né? Logo no versículo 2 de Filemon, capítulo 1, 2, né? Mostra também que congregava na onde? Nas casas. A gente segue de acordo com como está escrito. Atos dos Apóstolos 2, do 42 ao 47. Também mostra que a gente congregava nas casas, no partir do pão, né? Em casa. E aí, meu irmão, eu fui conversando com ele. Eu falei, você sabe sobre o templo? O que é que significa esse negócio? Para que é que foi feito o templo? Aí ele teve interesse, pá, minha irmã também, aquela coisa toda. Eu falei, pronto, baseado no livro de Hebreus, capítulo 9, né? Você vai ver bastante detalhes ali sobre isso, né? Mas eu vou deixar claro para você. O templo foi construído de acordo com o modelo que deu a Salomão. Salomão, a Davi, né? Perdão, a Davi. Aí Davi, por ter sangue nas mãos, naquele espada, ele terminou pegando esse modelo que Deus deu a ele, né? E entregou a Salomão, que é o filho de Davi. Aí Salomão fez o templo de acordo com o modelo que foi dado, né? Aí então, o modelo que foi dado, ele fez o templo. 46 anos, 46 anos para fazer o templo, né? Aí colocou lá, Templo de Salomão. Agora vem a situação do templo. Você acha que o templo tinha cadeira, mesa para poder a pessoa ficar sentada assistindo o pastor? Não tinha nem pastor para poder pregar naquela época, né? Ali só tinha sacerdote e sumo sacerdote. Nomeava a família para ser sumo sacerdote. Aquela geração ficava passando de geração para geração. Aquela mesma geração de família era sumo sacerdote e sacerdote. E aí pronto, o sacerdote, onde ele entrava, né?
ele tinha acesso até a parte interior do templo, mas ele não podia entrar no lugar que é chamado Santo dos Santos, só podia entrar quem é sumo sacerdote, né? O Santo dos Santos tem um véu que liga diretamente ao céu, né? A casa de Deus, né? E ali aí colocaram essa arca, né? Com o nome de Jesus ali, com o nome de Deus ali, né? E essa arca que era a aliança dele, né? Para poder ter acesso ao Senhor, ele tinha que levar o sacrifício até lá, né? E aí pronto, para ele chegar lá, o sumo sacerdote tinha que ter o quê? Um sino, amarrava o sino na cintura, uma corda, e aí então ele entrava no lugar chamado Santo dos Santos, que é um santo, né? Que é um santo dos santos, né? Tá dizendo, né? Jesus é o santo dos santos, né? Então pronto, quando entrava lá nessa hora, aí se ele tivesse algum pecado e entrasse com esse pecado aí sem primeiro ele fazer o sacrifício, né? Porque era uma vez no ano que ele fazia o sacrifício para poder perdoar os pecados. Então ele ali mesmo ele sumia, porque Deus ele não permite pecado na casa dele, não permite pecado na presença dele. E quem está em pecado na mesma hora desaparece na frente de Deus na hora, né? Ainda mais no lugar que é sagrado, né? Santuário, né? Que tem que entrar descalço, né? Olha só, né? Entrar descalço, né? Então o que acontece é o lugar sagrado, não é sagrado? Então o que acontece? Ele chegar aí então o sacrifício era feito uma vez no ano, então não tinha cadeira nem mesa. Aí Jesus Cristo falou: destrua o templo, eu levantarei em 3 dias, está em João 2, né? Então, como pode tu levantar o templo em 3 dias se foi construído em 46 anos? Os fariseus, né? Falando com Jesus, né? Eles não entendiam que era no corpo de Jesus que era ser feito aquilo, né? Então o que acontece? Quando a gente se arrepende dos pecados, a gente está renunciando ao próprio corpo, a gente está sofrendo uma metanoia nesse momento aí, né? É aí que está vindo também a mudança de atitude interior. Essa mudança de atitude interior é onde está o segredo, né? A gente vai ter o arrependimento, vai passar pela água, né? Que é o batismo, e ali a gente vai atravessar a porta e vai fazer parte do reino de Deus, pronto. É aí que está o segredo que eu disse a você sobre a volta de Jesus, né? A gente vai receber primeiro as vestes brancas, né? Mas para receber o linho finíssimo, depois que recebeu as vestes brancas, tem que manter essas vestes brancas, né? Para manter essas vestes brancas, está no livro de Apocalipse, né? 16:15, né? Olhando ali assim, você vai encontrar que tem que manter essas vestes brancas, né? Ou é 15:16, eu vou ter que olhar depois, meditar mais. E aí pronto, 16:15, com certeza, para manter as vestes brancas. E sobre o linho finíssimo, está falando em Apocalipse 19, né? Então, o linho finíssimo são para as pessoas que vai ter, né, que apresentar esse linho finíssimo a Deus para ser arrebatado depois, né? Porque senão não será arrebatado, né? Então quem atravessou a porta está em Cristo. Está em Cristo, virou filho de Deus, porque antes era unigênito, como está em João 1,14, né? Era unigênito, passou a ser primogênito quando se coloca em Cristo, está colocado no corpo dele, né? Faz parte do corpo dele, né? E aí deixou de ser o quê? Um bastardo, né? Deixou de ser um filho bastardo, como aconteceu com Adão e Eva, né? Quando eles pecaram, mas Deus continuou ainda com o propósito dele, né? Que é imutável. Muitos filhos semelhantes a Jesus, continuou, né? Você viu lá no livro de Gênesis 1:26, né? Façamos a nossa imagem, né? Então está mostrando que está querendo muitos filhos semelhantes a Jesus, mas só que como se corrompeu, saiu essa comunhão com Deus. É aí que eu peço a você e peço a Clélia, Aldilon e Clélia, para poder voltar a ter comunhão com Deus. Por isso que eu estou falando de Jesus para você nesse sentido de arrependimento, né? E de atravessar essa porta aí através das águas. Porque quando receber o linho, quando receber as vestes brancas, aí tem que fazer obra, tem que continuar fazendo discípulo, né? Para poder ir congregando, tomando ceia, para poder receber o linho finíssimo. Porque quando chegar no dia do arrebatamento, né? Claro que em Mateus 24:30 deixa claro, né, que todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo. Quem vai se lamentar é quem está debaixo da ira. Quem está em Cristo não vai se lamentar, né? Mas vai ver o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu. Então, se a gente tiver o linho finíssimo, a gente será arrebatado na hora depois, né?
E quem não tiver, fica na terra. Ele vai dizer, eu não te conheço. Ah, mas o profeta dizer, mas eu não te conheço. Ele vai dizer simplesmente isso. Mesmo com as vestes brancas, vai dizer isso. Mesmo ter atravessado a porta, né? Mas é isso. Eu conversando com ele direitinho, meu irmão, sobre isso, né? Isso aí foi só um pedacinho da conversa. Graças a Deus deu tudo certo, meu irmão. Forte abraço. Beleza, mano, velho. É isso aí. Que Deus siga te dando sabedoria, tranquilidade e paz. Sem ansiedade, sem agonia, sem excesso de expectativa. Deixar Deus trabalhar, né? Trabalhar em todas as áreas. A gente tem que fazer o nosso papel, nós temos que fazer o nosso papel, que é sair e pregar o Evangelho. Isso aí é o que a gente tem que fazer e deixar que o Espírito Santo convença, né? Não podemos julgar se esse ou aquele deu mais ouvido ou deu menos, que quem está por dentro de todas essas coisas é o nosso Senhor. O Espírito Santo, ele convence o homem, né? E nós fazemos o nosso trabalho, que é falar aquilo que o Senhor nos tem mandado falar, né? Então, eu só te digo uma coisa. Vamos seguir orando. A questão de sua irmã, do esposo dela. Em nome de Jesus, no tempo do Senhor, eles vão entender e vão, se essa verdadeiramente é a vontade também deles, né? Porque de nosso Deus nós sabemos que é. Deus, ele quer todos. Ele não queria que ficasse um só de fora. Mas, infelizmente, nós como humano e como seres que têm a liberdade que Deus nos dá de escolher, né? Ele nos dá o livre-arbítrio. Então, a gente não consegue obrigar ninguém a abrir a mente e o coração. A gente tem que seguir falando e aguardar que o Espírito Santo toque ao coração de cada um deles. Agora só te digo uma coisa, mano, velho, ó. Resuma um pouco. Você tem muitas coisas na mente. Tudo correto, não vi nada de errado aí. Ao contrário, você falou tudo certinho, tudo direitinho, como tem que falar mesmo. Eu só falaria um pouco menos. Eu preferia me prender naquilo que a gente tem falado desde o começo, né? Falar de Jesus e da porta do reino. As outras coisas seria depois, né? Essas outras questões. Mas é que às vezes as pessoas ficam e fazem pergunta mesmo sobre questão de templo, sobre outras coisas. Mas do mais é a gente falar sobre Jesus mesmo. É porque é Jesus que importa para que o pessoal se converta, né? É conhecer Jesus, conhecer a verdade, né? E Jesus é a verdade. Ele próprio diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, geralmente, quando eu aproveito para falar, para pregar para alguém, eu me prendo geralmente somente em Cristo. Eu não passeio muito em outras áreas, não. Eu procuro, a não ser que a pessoa pergunte ou puxe conversa para esse lado, para não ficar sem responder. Mesmo assim, eu sou bem superficial. Não estou mandando você ser igual a mim. Cada um tem a sua forma de pregar. Mas eu acho, pelo menos o pessoal que tem falado comigo, tem me ensinado, eles têm passado isso para mim, e realmente é o correto, né? Que a gente fale mais de Jesus, porque na palavra diz conhecereis a verdade, e a verdade é Cristo, né? Tudo que você falou é verdade, mas a verdade que se refere é Jesus. Que para conhecer a verdade, não precisa a gente saber muito sobre templo a princípio. Depois, com o tempo, todas essas coisas têm que ser esclarecidas, né? Teve coisas que você esclareceu para você agora, depois de tantos anos, né?
Então, às vezes, para a pessoa que está chegando, é tipo aquela coisa assim, né? Você vai dar mocotó para um embrião ainda que não é nem nascido, né? Entendeu, meu irmão? Porque o alimento mais sólido é dado àquele que já passou aquela fase primeira do leitinho, né? Por isso que é bom, às vezes, evitar de dar um feijão de mocotó, né? A um bebê. E nesse caso aí é um embrião, porque nem nasceu ainda está na porta talvez, nem na porta talvez esteja. Então seria necessário você dar só o leitinho, para depois vir dar uma papinha, para depois vir dar uma comidinha já mais sólida, um negocinho batido no liquidificador, uma verdura, uma frutinha e tal. Você está me entendendo, né? O alimento mais forte para a criança mais durinha já. Eu usei um pouquinho de uma parábola aí, mas você com certeza entendeu. Porque quando você fala de coisas mais complexas, que está lá em Apocalipse, que às vezes as pessoas têm muita dificuldade em assimilar. Eu sei que foi fácil para você, que você não é mais aquele bebezinho, né? Você já pode comer um alimento mais sólido. Agora tem pessoas que ainda nem chegou, que se você dá logo um alimento sólido desse, dá uma diarreia, velho. Aí o cara fica confuso, muita exigência, que não sei o quê, e aí não entende, entendeu, meu irmão? É bom a gente evitar ir falando, dando só o leitinho mesmo, aí depois que a pessoa já está mais preparada, que já passou mais, aí você vai com um alimento mais sólido. Porque às vezes a gente demonstra assim um conhecimento que para outra pessoa não é o momento ainda. Agora seria o momento de apresentar Jesus. Valeu, meu irmão? Gostei aí da sua iniciativa. Que Deus siga te abençoando, te dando toda a sabedoria, graça e paz no seu coração, meu irmão. Não fique triste nem chateado comigo que eu não te disse nada. Só te dei uma direção que foi a mesma que eu recebi. Um abração, mano. Tchau, tchau. É isso aí, velho. Pensando que é brincadeira, não é bom, rapaz.